Bom dia, igreja, tudo bem? Graça e paz do Senhor Jesus. Que bom que você está aqui. E quero convidar você nesse momento a se colocar de pé e vamos orar ao Senhor. Vamos cantar nesse dia que o Senhor nos deu, esse dia de presente, e as misericórdias do Senhor se renovaram sobre as nossas vidas. Eu queria só ler rapidinho o Salmo 113. Fala assim no comecinho dele: aleluia, louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor, seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Que nós possamos em todo tempo estar louvando ao Senhor, com canções, com expressões, e com a nossa vida nós possamos adorar o Senhor. E que nesta manhã o Senhor seja engrandecido, seja exaltado através das nossas vidas neste lugar. Vamos orar apresentando esse momento, apresentando as nossas vidas diante do Senhor. Você que está em casa também pode orar com a gente nesse momento. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esta manhã. Nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor tem sustentado as nossas vidas, e nós queremos, Pai, nesta manhã, louvar e engrandecer o Senhor, Pai. Seja exaltado, seja adorado, Pai, seja engrandecido, Pai, nesse momento aqui, em cada casa também, que vai estar celebrando juntamente conosco, Pai. Nós entregamos tudo que for acontecer aqui nas Tuas mãos, e nós queremos que o Senhor seja realmente adorado e exaltado, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Que seja a bênção a minha vida em tua vida. Que seja a bênção minha vida em tua vida. Que haja paz no meu olhar, em teu olhar. Seja constante o fluir do Espírito em mim, em ti, em mim, em ti. Que seja a bênção, que seja a bênção minha vida em tua vida. Que haja paz no meu olhar, em teu olhar. Seja constante o fluir do Espírito em mim, em ti, em mim, em ti. Abundante amor, abundante amor, abundante graça. Abundante amor, abundante graça. Estejam sempre fluindo em nosso meio. Abundante amor, abundante amor, abundante graça. Abundante amor, abundante graça. Estejam sempre fluindo em nosso meio. Que seja a bênção, que seja a bênção minha vida em tua vida. Que haja paz no meu olhar, em teu olhar. Seja constante o fluir do Espírito em mim, em ti, em mim, em ti. Abundante amor, abundante amor, abundante graça. Abundante amor, abundante graça. Estejam sempre fluindo em nosso meio. Abundante amor, abundante amor, abundante graça. Abundante amor, abundante graça. Estejam sempre fluindo em nosso meio. Está abundando em nossas vidas. E o Senhor é a nossa pérola, é o que nós temos de mais precioso. Esse
precioso, e eu deixo tudo, troco meu nada pelo teu tudo, troco meu nada pelo teu tudo. Não há bem maior que prata ou ouro, não podem comprar Jesus, meu maior tesouro, a pérola de grande valor. Jesus, tu és a pérola. Jesus, tu és a pérola de grande valor, o tesouro mais precioso, e eu deixo tudo, troco meu nada pelo teu tudo, troco meu nada pelo teu tudo. Não há bem maior que prata ou ouro, não o podem comprar Jesus, meu maior tesouro, a pérola de grande valor, a pérola de grande valor. Não há bem maior que prata ou ouro, não o podem comprar Jesus, meu maior tesouro, a pérola de grande valor, a pérola de grande valor. Obrigado, Jesus, porque nós podemos cantar canções como essa e expressarmos, Pai, ao Senhor. E nós queremos adorar o Senhor com ela e queremos fazer dela nossa oração também, Pai, nesse dia. Nós agradecemos, Pai, porque o Senhor permite, Pai, que nós possamos entregar tudo que nós temos, que para o Senhor não é nada, mas nós podemos receber o melhor do Senhor através do Senhor Jesus. E nós queremos, Pai, aprender a entregar as nossas vidas, entregar, Pai, tudo que fazemos, Pai. Nós queremos aprender a entregar ao Senhor. Nós queremos, Pai, entregar nas Tuas mãos e receber, Pai, realmente tudo do Senhor, Pai, a vontade do Senhor, o querer do Senhor em nossas vidas, Pai, porque não há nada, Pai, maior do que o Senhor. Não há nada, Pai, que possa se comparar a essa grandeza. Não há nada, Pai, que possa pagar por tudo que o Senhor fez por nós. Nós agradecemos, Pai, porque nós recebemos tudo isso de graça. E nós queremos, Pai, continuar adorando ao Senhor, Pai. Por isso, Pai, receba a nossa adoração e o nosso louvor ao Senhor nesse dia, Pai. No nome do Senhor Jesus que nós oramos, entregamos ao Senhor. Amém. Amém. Igreja, você pode sentar.
Muito bem. É muito bom cantar, né? Poder cantar, poder nos expressarmos ao Senhor através das canções. E com essa canção que nós acabamos de falar, né? Troco o meu nada pelo tudo do Senhor, né? Por mais das coisas que nós, né, conseguimos com a nossa caminhada conquistar, comparado com o que nós recebemos do Senhor, é nada, né? E mesmo assim o Senhor permite que a gente possa fazer essa troca, né? Entregamos nas mãos do Senhor e o Senhor nos dá a vontade dEle, o querer dEle, que é a melhor coisa que nós temos. Então, nesse dia, quero compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor. E eu quero falar, vai ser um pouquinho talvez diferente das outras vezes que eu falei aqui na igreja, mas eu quero compartilhar algo que mexeu comigo muito esses últimos dias. Eu queria começar por uma foto. Coloca para mim, Bruno, essa foto aqui, ó. A foto que está sendo projetada, aqui acho que não tem, né? Isso, vocês vão ver depois à noite. A foto que nós temos aqui é uma foto de uma bigorna, que os ferreiros usam para moldar os ferros, né, para trabalhar. E por que eu estou mostrando essa foto? Faz uns 15 dias, mais ou menos, uns 15 dias, eu precisei de um serviço, que nós nos mudamos, voltamos para a nossa casa, lá em Guabiruba, e como a família aumentou, a Maria está com todo o gás, está correndo, né, para todos os lados, e a nossa casa lá é uma casa que não era cercada ainda, e nós temos vizinhos que eles têm lagoa, tem piscina, e a gente tem esse medo, que ela gosta muito de água, né, e não tem muito medo. Então eu precisei trabalhar e cercar a casa, né? E eu mesmo fui fazendo esse serviço, e algumas coisas que eu, né, aprendi com meu pai, com meus avós, e o pessoal que trabalhou lá em casa foi perguntando como é que eles faziam, e eu mesmo botei a mão na massa e fui fazendo esse trabalho. E eu precisei fazer um serviço de solda e um recorte. E eu fui até esse local, bem pertinho da minha casa. E quando entrei nesse local e vi essa bigorna, eu entrei assim, e parei na porta, senti o cheiro do local, e não tinha ninguém ainda, né? Eu fiquei esperando o pessoal vir me atender, e começou a passar um filme na minha cabeça. Por que disso? Porque meu avô era ferreiro. Então eu fui criado nesse ambiente, né, esse cheiro de carvão, de fumaça, e cheiro de ferro quente, né, daí como esse trabalho tem muito pó no local, então quando eu cheguei naquele local assim, eu fui transportado mentalmente, né, na hora assim, para, né, tendo lembranças do meu avô, da minha avó, e daí eu pasmei assim, fiquei parado. Eu brinco com meus alunos, né? Estátua, né? Parei ali e fiquei, questão de, acho que não deu um minuto, mas começou a passar vários filmes na cabeça, lembranças boas, né? E quando veio o senhor me atender, gente, muito parecido com meu avô, veio de bonezinho, caminhando, ele é bem magrinho. Daí as lágrimas começaram a escorrer, né? Até eu falo assim, me emociona porque bate saudade, e o ambiente, né, o cheiro, né, a imagem, tudo traz lembranças, né, em nossas vidas. E quando ele veio, eu dei as lágrimas correndo e tal, eu não conseguia falar com ele. Daí ele chegou, perguntou, né, eu dei bom dia para ele, mas eu vi que eu estava meio que chorando. Daí eu tive que esperar um pouquinho. Daí eu expliquei para ele, eu estou assim, eu emocionei porque eu cheguei aqui, vi isso, e isso tem muita lembrança para mim, traz muita lembrança do meu avô, a influência que ele teve na minha vida. E fui explicando para ele. Daí aqui o pessoal pergunta, mas tu é da onde? Daí entrou nesse assunto de local, de família. E
E foi muito gostoso aquele tempo. Eu passei uns 5 minutos só contando para ele e tal, ele foi mostrando para mim. Mas o que me chamou muita atenção, assim, de poucos segundos, né, minutos, me veio uma lembrança muito forte da minha família, né, do meu avô. E essa foto aí, né, ela, às vezes parece, né, é uma simples ferramenta, mas para mim, até na hora, quando eu saí de lá, depois já mandei no grupo da família, gente, olha que encontrei esse aqui. Daí eu só larguei e o pessoal, que saudade do vô e tal. Então, ferramentas que, né, fazem a gente lembrar dos nossos familiares. E então, como eu estava falando, o motivo de eu chegar neste local foi porque eu estava trabalhando e em casa, assim, né, e precisei desse serviço. E eu até marquei aqui. Algumas coisas eu vou ler para não me perder nas minhas anotações aqui. Mas assim, como músico, né, consegui fazer algumas coisas lá em casa, né. Depois, se os irmãos quiserem me visitar lá, posso mostrar com muito orgulho, né. Algumas coisinhas simples, algumas ficam meio tortinhas assim, mas para um músico, acho que ficou muito legal. Fiquei bem orgulhoso do que foi feito. O que eu estava fazendo, né? Então, cercando a casa para a Maria não fugir, e agora já consigo, ela não consegue fugir. E eu estava fazendo aquele ferro que está na frente da bigorna lá, não precisa projetar, Bruno, é o que eu precisava fazer uma solda, fazer um corte naquele ferro, né? Então, até marquei aqui, como músico, eu meti a mão na massa ali, e fiz amarração em ferros, caixaria, concretei uma parte no chão e tal. Serviço mais pesado, né, que no dia a dia eu não faço isso, né. Mas isso tudo, daí eu fazendo esse serviço lá em casa, esse encontro com a bigorna, aquela lembrança que me trouxe naquele momento, eu comecei a pensar muito na influência que eu tive dos meus avós, claro que tive dos meus pais também, mas como trouxe essa lembrança específica, e eu comecei a pensar, cara, essas coisinhas que eu estava fazendo em casa, que às vezes tem gente que não consegue fazer, não tem jeito e tal, mas com certeza foi a influência que eu tive do serviço dos meus avós, né, e do meu pai. E daí a gente vai lembrando de algumas coisas que fazia e tal, e isso incentivou a gente a fazer, né? Daí ia mostrando para o João, filho, faz isso aqui e tal, pega assim e tal. Aprendi com meu pai, aprendi com meu avô. Então, eu queria começar por aqui, e eu quero mostrar uma fotinho, a foto 2, Bruno. Essa foto aqui, esse sorriso lindo, é da minha avó e meu avô. O nome do meu avô é João Ávila, ele era ferreiro. E a minha avó, com esse sorriso, gente, sorriso lindo aí, é Lídia, tá? Esse sorriso sempre estava no rosto dela. Sempre, sempre, sempre. Até marquei aqui, ó, ela não sorriu para bater uma foto, como a gente faz hoje. Às vezes a gente está sério, vai bater uma foto, a gente já abre um sorrisão, né? A avó, sempre esse sorriso. A avó era dona de casa, então era uma dupla perfeita, né? A avó trabalhava no lado da casa, então preparava tudo para ele, né? Comida, e os dois viviam super bem. E a lembrança que eu tenho muito dela, essa imagem aí, né? Um sorriso no rosto, em todo tempo, né? Mesmo momentos difíceis, chegava lá, a gente sempre saía com uma balinha, pelo menos uma balinha, alguma coisinha. Todos os netos saíam da casa, né? Na casinha da avó, e eu comecei a pensar como eles influenciaram a minha vida, né? E eu pensei na parte da profissão, e comecei a pensar na questão ministerial, né? Ali é uma Bíblia, né, os dois, a Biblinha lá, né, embaixo do braço. Esse tempo que eu fiquei pensando, tanto da parte profissional, eu comecei a pensar daí a influência que eu tive na igreja também, através dos meus avós, né? Então, como assim, eu falei, eu não trabalho nesta área, né, ferreiro, eu sou músico, mas eu tive uma influência, comecei a ter uma influência lá dos meus avós, porque meu avô tocava cavaquinho e minha avó cantava no coral. E antes, sabe aquele domingo assim de família, aquele domingo gostoso que reúne a família e tal? Todo domingo era sagrado isso, né? Todo domingo reunia,
né, os netos, né, os filhos, os netos, e fazia aquele churrasco gostoso de família. Só que antes passava na escola dominical, né? Todo mundo ia para a igreja. Depois da igreja a gente ia para a casa do vô e da avó, e era sagrado isso, né? Todo domingo. Então rolava aquele churrasco gostoso, encontro da família. E fiquei pensando muito nisso, né? Nessa influência que eu tive tanto na área profissional, que daí hoje eu sou músico, mas começou esse desejo de tocar lá dentro da igreja, influência dos meus avós. Eu quero mostrar uma próxima foto, ver se vai dar para enxergar aí. Essa foto aí, gente, já tem uma fotinha da minha mãe que está bem no canto aqui da tela, no canto esquerdo. É a minha mãe tocando acordeon, e o violão da direita, não do meio ali, né? O violão da direita lá é o meu pai tocando violão na igreja. Então, assim, a minha família é sempre muito envolvida na igreja, né? Desde sempre, assim, que eu me lembro, quando eu comecei a dar meus primeiros passos, sempre estava em ambiente como esse. Eu preferi trazer umas fotos mais antigas, consegui achar essa semana essas fotinhos, para mostrar, né, a questão do tempo, né? Faz muito tempo mesmo isso, e a família sempre envolvida na igreja, né? Ok, Bruno. Obrigado, Bruno. Então, voltando daquele local, que era perto da minha casa, eu fiquei pensando muito nisso, né? Rodou filmes na cabeça, assim, né? Fiquei pensando muito. E... tem mais uma, Bruno. Coloca mais uma fotinha, esqueci. A foto 4. E aqui, ó. Na fileira do meio, ali, da esquerda para a direita, meu pai. Daí ele está segurando um clarinete. Ele tocava um clarinete também na igreja. É isso aí. Obrigado, Bruno. Então, quis trazer para os irmãos essa questão da influência que acabei recebendo da minha família, né? O meu pai ele é mecânico, então foi acostumado a mexer com peças, com motor. Eu sei desmontar, montar eu não consigo, mas desmontar eu consigo. Mas muita coisa de casa, assim, aprendi muito com meu pai. Como meu avô era ferreiro e o pai era mecânico, então eles faziam muitas coisas em casa, né? E isso eu comecei a pensar muito nisso. Porque poucas coisas que eu faço em casa, eu falei, cara, isso com certeza foi influência do meu avô, e tive influência do meu pai também, né? E umas coisas que eu até marquei aqui para a gente pensar um pouquinho. Essa influência, né, que eu recebi, eu não escolhi, né? Eu recebi, herdei dos meus avós, meus pais, né? E então, assim, a minha experiência foi esse tempo todo, né, que eu estou vivendo. Com o passar do tempo, eu estou conseguindo hoje conseguir pensar nessas influências que eu recebi lá atrás. Eu pensei muito nessa semana, né, nesse mês agora, por causa desse encontro que eu tive com aquela bigorna. A gente consegue pensar nos detalhes simples, apenas um sorriso da avó, né, um gesto de alguém da família que nos influenciam, né? E nós temos coisas boas que nos influenciam, como coisas ruins também, que a gente acaba, né, herdando isso, porque você não escolhe isso, né? Você nasce e já vai recebendo essas influências, né? Então, pensando um pouquinho nisso, eu queria compartilhar um texto que me fez lembrar um pouco dessa importância da influência, a importância de estar ensinando os nossos de casa, os nossos filhos. Quantos aqui têm filhos? Filhos? Então, essa mensagem é para todos nós, mas eu quero falar um pouquinho mais com os pais, os filhos também, né? Todos nós somos filhos, né? Mas como pais e educadores também, que a gente possa estar refletindo nessa palavra também que vamos ler. Então, o texto está em Deuteronômio 6. Fala assim: esta é a lei
isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para o qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo vocês, seus filhos e seus netos, temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-os como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas de suas casas e seus portões. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês. A terra com grandes e boas cidades que vocês nunca construíram, com casas cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado, não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto e jurem somente pelo seu nome. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor, pois o Senhor, o seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus zeloso. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês, e Ele os banirá da face da terra. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Obedeçam cuidadosamente os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e os preceitos e decretos que Ele lhe ordenou. Façam o que é justo e bom perante o Senhor, para que tudo lhe vá bem e vocês entrem e tomem posse da boa terra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados, expulsando todos os seus inimigos de diante de vocês, conforme o Senhor prometeu. No futuro, quando o seu filho lhe perguntar o que significam esses preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês lhe responderão: fomos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou do Egito com a mão poderosa. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito e contra o Faraó e toda a sua família. Mas ele nos tirou de lá para nos trazer para cá e nos dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos antepassados. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses decretos e que temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e preservados em vida, como hoje pode-se ver. E se nós nos aplicarmos a obedecer a toda essa lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. Então veio esse texto enquanto eu fiquei meditando muito nessa questão da influência em minha vida. Vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus por essa palavra dele. Muito obrigado, Jesus, por esse texto, Pai, que nós acabamos de ler. Nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra, porque nós temos ela, Pai, e podemos, Pai, desfrutar dos teus ensinamentos, podemos desfrutar dessa leitura, Pai, que nos ensina muitas verdades e nos, Pai, ajuda na nossa caminhada, Pai, de fé, a compartilhar o teu evangelho, a proclamar a palavra do Senhor, Pai. Que nós possamos
guardá-la em nosso coração, Pai, no nome do Senhor Jesus que nós oramos, Pai. Amém. Então, diante de tudo aquilo que eu falei para os irmãos sobre a influência que eu tive dos meus avós, eu mencionei mais os avós, eles tive uma influência muito grande dos meus pais também, mas foi aquele encontro que chocou aquele dia a minha vida, aquele encontro com a bigorna, que foi muito bacana, foi muito gostoso mesmo ter aquele sentimento, né, umas lembranças boas em minha vida. E eu, voltando para casa, eu lembrei desse texto que acabamos de ler agora. Eu queria falar sobre alguns pontos que ele fala aqui. A gente vai andar um pouquinho, a gente não vai passar por todos os versículos, mas nós vamos andar caminhando em alguns. Então, o primeiro versículo desse texto fala assim: esta é a lei, isto é o decreto e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês as cumpram na terra para o qual estão indo, para dela tomar posse. Então aqui, Deus, né, ordenou que ele, né, e esta é a lei, os decretos e as ordenanças, né, tudo que o Senhor passou para a gente, para que a gente possa cumprir tudo que o Senhor deu para a gente, né? Antes o povo tinha recebido os mandamentos, então Deus sempre estava falando, cumpram, né, os decretos, cumpram a lei. E é muito forte essa questão, a gente vê a questão da obediência, né? Porque o povo sempre, mesmo recebendo tudo, o povo acabava sempre desobedecendo. E o Senhor vinha lá e falava de novo, o povo andava um pouco e acabava desobedecendo, né? E poucos se mantinham firmes, né, nessa caminhada. Um texto que eu quero enfatizar é o versículo 2, que fala assim: deste modo vocês, seus filhos e seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Aqui já começa assim: desse modo vocês, né, seus filhos e seus netos. Então assim, eu tenho filho, não tenho neto ainda, mas meu pai tem os filhos, já tem os netos, né, meus avós já partiram, né, se estivessem aqui já ia ter a continuidade aí, né? E aqui fala, né, fala pra gente, se a gente obedecer os decretos, né, que eu lhe ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Então fala a questão da obediência à palavra do Senhor, né, cumprir aquilo que o Senhor tem dado a todos nós, né? Então nós teremos vida longa se a gente cumprir a palavra do Senhor, obedecer a palavra do Senhor. E me chamou muita atenção porque veio esse texto e um versículo que está mais logo na frente, né, falando a importância dos filhos, dos netos, né, e aqui está no caso, né, o pai, o filho e os netos, né, porque a importância nossa hoje, nós temos uma importância muito grande a questão de passar esses ensinamentos para os nossos filhos, né, para as pessoas que estão ao nosso redor, mas principalmente para os da casa. E eu quero estar falando nesse sentido hoje com os irmãos. O versículo 5 fala assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. No 2, a gente estava falando, né, para a gente manter obedecendo os decretos, as leis, para que a gente tenha uma vida longa. No versículo 5 fala para a gente amar o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças. Versículo 6 nos fala que todas essas palavras que lhe ordeno estejam em seu coração. Então aqui está vindo, né, ordenanças, ensinamento e dando os direcionamentos, né? Ame o Senhor de todo o coração, cumpra os decretos,
cumpra as leis do Senhor, para que você tenha vida longa nessa terra. E já começando a fazer algumas aplicações, como que a palavra do Senhor vai estar no coração dos nossos pequenos, dos nossos filhos, se a gente não fala, se a gente não ensina nessas casas? E aqui fala no versículo 5, né? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração. Né? E o 6, que todas as palavras que lhe ordeno estejam em seu coração. Para que essa palavra possa estar no coração dos pequenos, a gente tem que ter uma persistência, a gente vai ter que criar rotinas para que possamos ensinar a palavra do Senhor para eles, né? O versículo 7 fala assim: ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho e quando quando se deitar, né? E quando se levantar. Aqui nesse versículo aqui, ele não relata só um momento, mas ele fala praticamente, fale das coisas do Senhor o dia inteiro com seus filhos, né? Não só antes de dormir, ou não só no almoço, ou não só na igreja nos finais de semana. Deixa eu só achar aqui. A palavra bem clara aqui fala: ensine-as com persistência, né? Então, aqui não está falando assim, quando der, você vai lá e ensine o seu filho, né? Quando você tiver tempo, sente com ele lá para falar de Jesus, para ler uma passagem bíblica, né, para o seu filho. Aqui não está falando assim, quando der, não, fala assim: ensine-as com persistência a seus filhos, né? Converse sobre elas quando estiver sentado, né, em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando levantar. Compartilhei esses dias em casa com a minha esposa. Eu acho tão bacana essa época de Natal, porque assim, as pessoas têm um pouquinho mais de folga, né? Tem férias, daí a gente consegue visualizar, não sei se vocês percebem isso, as pessoas sentadas nas varandas das casas. Isso me dá uma coisa tão boa, porque lá no Rio Grande do Sul tem o hábito, né, no final da tarde, quase todas as famílias sentam na varanda da casa, vão tomar um chimarrão e roda, né, conversas e sobre, né, a palavra de Deus, sobre a família. E é coisa simples, mas que é tão precioso para a gente, né? E hoje, na correria da nossa região aqui, isso a gente se vê em poucas famílias e às vezes só no final de semana, só no final do ano, né? Algumas famílias ainda conseguem manter isso pela rotina, criar esse hábito, mas eu indo para casa, né, visualizei algumas famílias sentadas nas sacadas e fiquei pensando nisso. Hoje a gente tem pouco tempo, né, a gente não vê as pessoas conversando, a própria família mesmo não consegue às vezes parar para conversar sobre as coisas da vida e ainda mais as coisas, né, do reino de Deus, pela correria que nós estamos passando, né? Tipo, tem tanta coisa para resolver, quando senta às vezes para conversar, quer resolver, né? Resolver um problema aqui, um problema ali e tal, e acaba as coisas de Deus a gente deixando. A gente vai domingo na igreja, daí a gente vai, né, vai para a igreja para ouvir a palavra de Deus, né? E a palavra do Senhor aqui fala para a gente assim, né, os pais, né, os irmãos mais velhos, as mães, que nós possamos ensinar com persistência e em todo o tempo. Então, quando você estiver sentado com seu filho, quando você estiver caminhando com seu filho, aqui o caminhar pode ser levar para a escola, pode ir a um caminho da casa da avó, caminho no trabalho, um passeio, que essa conversa seja presente, esteja sempre presente, né, na nossa vida e na vida dos nossos filhos. Então, com essa correria que a gente vive hoje, nós acabamos falhando, acho que muito nisso, né? Eu analisei muito a minha vida esses dias e nós falhamos porque nós não conseguimos manter essa rotina, essa persistência, né?
Porque você vai falar algo com... Eu trabalho muito com criança hoje, então o que chama a atenção das crianças hoje? Né? Jogos, né? Às vezes música, depende da faixa etária, da dança, né? Às vezes filme, de personagens e tal. Mas por que eles gostam tanto disso? Daí a gente começa a parar um pouquinho. Cara, ele às vezes está tantas horas na TV, né? Lê um tipo de personagem, daí vai para a escola, né? Vê os coleguinhas também, às vezes com as mesmas ideias, ou outras se apresentando. Então, ela está sendo influenciada, né, pelo mundo aí o dia todo. E a palavra de Deus aqui nos acabou falando para a gente o quê? Ensine as crianças com persistência, né? Insista esse ensinamento em todo momento, né? E eu confesso aos irmãos que isso falou muito no meu coração, porque a gente fala do Senhor, né? Em casa a gente faz isso, mas eu vejo, cara, eu falei muito isso em casa. Acho que podia ter sido melhor, né? Ter esse tempo mais, ter mais essa persistência, né? E aqui também acabei lembrando de algumas coisas que meu pai acabou me influenciando. Quando eu era pequeno, sempre lembro, o pai sempre vinha na minha cama, daí a gente dobrava os joelhos, a gente acabava orando juntos. Desde pequeno tem essa lembrança. Quando eu ia no trabalho do pai, sempre pegava o pai assoviando, né? Cantando os hinos e tal. Quando escuto alguém, eu lembro, cara, o pai fazia isso. E o pai né, tocava, assobiando as melodias dos hinos da igreja, sempre. Estava trabalhando lá e estava assoviando. E quando eu vou lá e vejo ele fazendo isso, dá uma coisa tão boa que daí volta aquela lembrança, né? Mas sempre o que eu queria nesse momento aqui é sempre essas coisas, elas trazem lembranças boas, né, para as nossas vidas. E isso marcou muito, de uma forma muito simples, né? Uma pessoa assoviando, a profissão do vô, um sorriso de uma avó, coisas muito simples, mas que acabam influenciando em nossas vidas, né? No próximo versículo, nos fala uma coisa muito importante. Após a gente ter essa persistência, fala assim, versículo 8: amarre-as como um sinal nos braços e prendas na testa. Isso aqui eles faziam na época chamado filactérios. Eram 2 caixinhas que eram amarradas numa tira de couro, e essa tira de couro era prendida nos braços, né? E as caixinhas colocavam na cabeça. E dentro dessas caixinhas iam textos da passagem da Torá. Então, assim, para olhar e lembrar, né, da palavra de Deus, estava escrito, né, versos da palavra de Deus, né? E aqui nós temos mais uma dica, ó. No versículo 9: escrevas nos batentes das portas de suas casas e seus portões. Você já fez isso alguma vez na sua casa? Escrever versículo ou colar na parede, na geladeira? Talvez no portão você não fez, mas aqui Deus já está dando, né, lá atrás, ó, faça isso na sua casa, né? Escreva, amarre uma tira, lembrando alguma coisa, lembrando a palavra, né, na cabeça. Coloque na porta, tu vai sair, né? Tá, Jesus Cristo salva. A gente vê hoje nos caminhões, carros, um monte de frases, né? Mas que você possa criar meios, como o Senhor está nos ensinando através dessa palavra, né? E eu quero compartilhar com os irmãos que agora em dezembro a gente fez com as crianças do Em Casa, nós fizemos um advento. Então foi um tempo de incentivar as crianças todo dia a parar, a abrir, tinha uma surpresinha ali para dar um atrativo para elas, e tinha passagem bíblica, tinha referências, sempre dando uma atividade e proporcionando isso para elas, né? Todo dia, até o dia do Natal, né? Eles terem essa oportunidade de vivenciar isso, né? E na nossa casa nós fizemos também, desde o dia 1º de dezembro até agora dia 25, nós fizemos que fala sobre a vida de Jesus através, né, do Messias de Handel, né, que Handel fala desde do começo, as profecias, tudo através
das músicas, né? Isso dá uma obra, dá umas 2 horas e mais de 2 horas de música. Então todo dia a gente escutava um trechinho, daí nós acabamos, daí nós queremos agora ouvir completo, né? E nós fomos colando essas figuras na parede da casa. E é muito legal porque isso ajuda a gente, né? Tanto nós queremos que nosso filho aprenda, mas a gente, os pais também, cara, que legal isso. Se tu passa, tu olha uma frase e aquilo fica, né, martelando na nossa cabeça. Então, a gente está vendo aqui que nós temos que amar o Senhor, obedecer a palavra do Senhor, amar o Senhor sobre, né, todas as coisas, todo o coração, e para que essa palavra seja guardada em fique guardada em nosso coração. E o verso 7 fala que nós temos que ensinar com persistência aos nossos filhos. Deus vai dando as dicas, né? Amarrem, né, no braço, escrevam nos batentes das portas, para que você, aonde você estiver, você lembre disso. E não só visualizando, mas que você converse quando, né, o seu filho se levanta, né? Quando você vai tomar um café, converse com ele no almoço, converse com ele ao caminhar, ao deitar, você esteja conversando sobre a palavra de Deus, né? Falando das grandezas, dos feitos do Senhor, né? E aqui nesse contexto aqui, o Senhor tinha tirado o povo do Egito, né? Então era para manter isso, né? E não esquecer do que o Senhor tinha feito por nós. Indo para o final, no 17, o versículo fala assim: obedeçam cuidadosamente os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e os preceitos e os decretos que Ele lhes ordenou. Então, novamente, fala para obedecer cuidadosamente, né, os mandamentos. Então, não apenas só obedecer, mas que a gente tenha esse cuidado de obedecer os mandamentos do Senhor. E eu quero só ler o verso 20, fala assim: no futuro, quando o seu filho lhe perguntar o que significam esses preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês, vocês responderão: fomos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. Daqui eles relatam, né, os acontecimentos. Então, tudo isso, todo aquele, né, trabalho de colocar na porta, nos braços, né, na cabeça, era tudo para que eles pudessem lembrar de tudo que o Senhor tinha feito por eles. Só que isso não ia acontecer se o pai não ensinasse o filho com persistência, ou se o pai não decidisse, se o pai não deixasse para só os outros, ou final de semana, realizarem essas atividades, não ia ter de manhã, né, durante 7 dias da semana, essa persistência, né, no acordar, né, no levantar e no deitar. Então, fica bem claro isso, né? Nós temos que ensinar a palavra do Senhor aos nossos filhos, aos nossos pequenos, em todo tempo, e sempre obedecendo os mandamentos do Senhor. Eu quero ler só o verso 6 e 8 na mensagem. O verso 6 fala assim: escrevam no coração os mandamentos que estou transmitindo a vocês. Apropriem-se delas e levem seus filhos a se apropriar delas. Que eles sejam o assunto da sua conversa, onde quer que vocês estiverem, sentados em casa ou andando pela rua. Que eles sejam repetidos desde a hora em que vocês se levantam de manhã até a hora de cair na cama à noite. Que eles estejam amarrados na mão e na testa de vocês como lembretes e até escritos no batente da porta das casas e na porta das suas cidades. Então, se alguém perguntar o que você aprendeu hoje, que você possa ficar meditando nesse texto aqui, né? Nessas ferramentas que o Senhor nos proporciona. A gente criar meios de
memorizar a palavra de Deus, não só para os pequenos, para a gente também, mas como eu fui influenciado naquele momento, né, comecei a lembrar dessas influências que eu tive através dos meus avós, a gente, tanto na parte profissional, mas como na área ministerial, eu tive isso na minha vida, e nós lemos esse texto aqui que fala dessa importância da educação dos pais com filhos, a persistência em todo o tempo, que nós possamos refletir nisso e analisar as nossas vidas, né? Analisar como que a gente tem se comportado diante dessa palavra aqui, né? Eu queria deixar algumas perguntas antes de finalizar. Você acha que a responsabilidade de ensinar sobre os mandamentos de Deus para o seu filho é da igreja? Ou só na igreja nos finais de semana? E se não tiver escola dominical? Né? E se não tiver atividades na faixa etária dele, dos pequenos? Como é que ficaria esses ensinos? Quando que foi a última vez que você renovou a sua visão quanto família para alinhar com a vontade de Deus? Você tem o hábito de conversar com seus filhos sobre o mandamento de Deus? Você tem incentivado o seu filho a buscar o reino de Deus? O que você precisa mudar para colocar em prática tudo que nós ouvimos hoje? Como posso transmitir o ensinamento de Deus da melhor forma para os nossos filhos? Eu quis compartilhar isso com os irmãos porque é muito importante essa questão da influência dos nossos filhos, né? Que nós possamos ter essa persistência em ensinar, o desejo de falar de manhã, de falar à tarde, de falar à noite. Em todo o tempo nós possamos estar falando ao Senhor, né? Aos nossos filhos do Senhor. Que essa palavra, de uma forma simples, eu falei que talvez seria um pouquinho diferente, mas de uma forma simples possa gerar frutos, gerar mudança nos nossos corações. Nós estamos chegando agora ao final do ano e é um tempo que às vezes nós paramos para analisarmos como foi e às vezes a gente faz aquela listinha, né, para o próximo ano. Se você for fazer alguma lista, que isso possa fazer presente, né, fazer presente nessa lista, né? Como eu posso melhorar para ensinar? Ah, meu filho está grande, já, né, está longe e tal. Hoje com a internet a gente tem várias formas de ferramentas, né, para utilizar. Mas não só quem tem os filhos, mas se você tem alguém próximo que você possa ensinar, que você possa estar pensando em ferramentas que estejam abençoando vidas ao seu redor, né? E que não seja uma vez ou outra, mas que sejam ferramentas que proporcionem algo contínuo, algo que você consiga ter persistência nisso também e que você consiga proclamar a palavra de Deus, como nós lemos aqui, no levantar, no caminhar, no sentar e no deitar. Nós possamos meditar sempre na palavra do Senhor. Amém? Vamos orar? Agradecendo a Deus por essa palavra. Obrigado, Jesus, por esse tempo que nós compartilhamos a Tua palavra, de uma forma bem simples, Pai, mas aquilo que o Senhor falou, Pai, ao meu coração, e compartilho aqui acabei compartilhando com os irmãos nesse momento. E a nossa oração, Pai, é que a palavra do Senhor venha fazer mudança, Pai, em nossas vidas, que nós possamos colocar em prática, Pai, tudo isso que nós ouvimos aqui, que nós lemos, Pai. Você sabe das minhas limitações que tenho, mas a Tua palavra, Pai, ela é fiel, a Tua palavra, Pai, é poderosa, e Teu Espírito Santo, Pai, Ele está em nosso meio, e Teu Espírito Santo está falando aos nossos corações, Pai. Que nós possamos, Pai, nesse tempo em que estamos vivendo, possamos meditar na Tua palavra
em todo o tempo, Pai, para que possamos ter uma vida, Pai, sempre aos pés do Senhor e principalmente, Pai, influenciando, Pai, os nossos pequenos, nossos filhos, as pessoas que estão ao nosso redor. Nós possamos influenciar, Pai, de uma forma, Pai, que seja, Pai, produtiva, uma forma que gere vida, que gere mudança, crescimento, Pai, espiritual. Use, Pai, as nossas vidas, use a vida de todos nós que estamos aqui, de quem está ouvindo também essa mensagem. Nós pedimos ao Senhor, Pai, que possamos cumprir as leis do Senhor, as ordenanças do Senhor e seguir, Pai, sempre no caminho do Senhor, Pai, ensinando de geração em geração, Pai, é o nosso desejo, a nossa oração nesse momento, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, que o Senhor abençoe você através dessa palavra. E nós temos alguns avisos. Nós temos hoje os horários da transmissão. Então nós temos o culto hoje às 6 horas e às 19h30 a transmissão online da nossa celebração. E a oferta e os dízimos você pode fazer online também. Ali tem o número da conta. Você pode fazer também durante a semana a sua oferta e o seu dízimo, entregando na igreja. E esses são os avisos que nós temos hoje. E as programações da igreja na quarta e aos finais de semana, então, como estavam ali, continuam normais. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e até semana que vem. Que nada de mal venha. Assim como uma flor se abre com a brisa, restaura no Senhor, com graça nos abriga. Assim como um sorriso abraça uma dor, restaura no Senhor, com teu